Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Conquistar. Eu sou Milena Marães, professora de Língua Portuguesa aqui do Centro de Mídias. E olha só, se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga lá, @conquistar.seducam, e também não se esqueça de colocar hashtag Conquistar22. Também não se esqueça de seguir as minhas redes sociais, @professora Milena Marães. Vamos ao nosso episódio? Nosso episódio é Língua Portuguesa, o nosso componente, e especificamente vamos falar de interpretação e compreensão de textos, ok? Agora eu vou deixar aí 3 questões com vocês no nosso simulado e daqui a pouco eu volto para nós corrigirmos juntos cada uma das questões. Até daqui a pouco.
E aí, gente, conseguiram responder as questões? Eu espero que sim. Ó, antes de nós respondermos a questão de número 1, eu vou explicar rapidinho, né, a respeito do que fala o texto, para então nós entendermos o gabarito. Não sei se vocês perceberam, mas a Conceição é uma mulher muito independente. Ela tem umas ideias fora da caixa, pelo menos é o que a sua avó costuma dizer. E aí ela não pensa em casar, ela só pensa em estudar. Tanto que ela começou a escrever livros, né? Na verdade, partes de livro. E a avó diz assim, nossa, essa menina é muito fora da caixa. E aí também há uma formação dela, que é a formação de professora. Então isso incentiva Conceição ser diferenciada de outras mulheres. Então, enquanto outras mulheres pensavam, não, é isso aqui que eu tenho para minha vida e tudo mais, Conceição pensava além disso. É por isso que a avó não concordava com a atitude da neta, né? E dizia bem assim, menina, tu é muito fora da caixa, tu não pode ser assim, você foi feita para isso, para tal situação. E a Conceição disse, não, eu fui feita para outra coisa. Então, a partir desse contexto é que nós vamos entender agora cada um 2 gabaritos e cada um 2 comentários. Vamos lá, então? Olha aí. Nós temos letra A. Será que Conceição era extrovertida? Gente, em nenhum momento do texto eu estou falando que Conceição é alguém lá cheio de riso e tudo mais, que fica rindo. Não é disso que o texto falou a respeito de Conceição, tá bom? Agora, letra B é o nosso gabarito, porque de fato ela é uma mulher independente, ela pensa por si própria, né? E assim vai. Não é uma mulher arrogante, em nenhum momento a avó de Conceição fala que ela é uma mulher arrogante, muito menos conservadora, ou seja, se mantém dentro de uma caixinha, pelo contrário, até ideias comunistas, segundo a avó de Conceição, ela tem. E também não é uma mulher intransigente, a gente vai ver que intransigente é uma pessoa que é intolerável, não flexível, e na verdade não, a gente vai já entender o porquê disso, tá bom? Vamos lá. Percebe-se que Conceição, como diz o próprio texto, acostumada a pensar, olha aí, acostumada a pensar por si, a viver isolada, criara para seu uso ideias e preconceitos próprios. Então, se são preconceitos próprios ou ideias próprias, quer dizer que ela não é Maria vai com as outras, não é isso? Ela pensa por si mesma, ela faz leitura de livros, de situações, então, dali ela tira o seu próprio conceito. Às vezes largos, às vezes ousados, né? Segundo a avó dela, a Conceição era uma mulher muito ousada. É uma mulher à frente do seu tempo. Ela apenas pensava em estudar, escrever, questionar ideologias, não precisava de ninguém para nada. Pelo menos era isso que a sua avó descrevia, tá bom? Nem se casar, de acordo com a avó, era uma ideia desejada pela neta. Inclusive, lá no texto, a avó fala, olha, minha filha, você precisa casar. Ela dizia, eu não, mãe, eu preciso é estudar, porque ela chamava a avó de manhã, né? Eu não, mãe, eu preciso é estudar. Essas características sinalizam que Conceição era uma mulher independente. Portanto, o nosso gabarito, de fato, como nós vimos aqui, ó, é letra B, é uma mulher independente. Não é uma mulher extrovertida, porque no texto não fala que Conceição era uma mulher extrovertida, cheia de riso e tudo mais. Também não é uma mulher arrogante, em nenhum momento a avó fala que ela era uma mulher arrogante, ou nariz empinado, ou coisa do tipo. Muito menos conservadora, como eu já disse, até ideias comunistas Conceição tinha, uma ideia totalmente diferente da época, né? Talvez o que causasse confusão, como eu disse bem aqui, ó, seria a letra E. Intransigente, né? Que é uma palavra talvez desconhecida para você. Intransigente significa o quê? Ó, significa uma pessoa intolerável, inflexível. Conceição não era dessa forma, inclusive dizer que ela se arriscava em algo diferente mostra que não há ausência de inflexibilidade. Então, o que diz no decorrer do texto é que Conceição sempre mudava as suas ideias. Vou até riscar aqui. Mudava as suas ideias. Então, se ela observasse que aquela ideia não fazia mais parte da vida dela, ela ia lá e mudava. Então, é por isso que eu não posso dizer que a Conceição é inflexível ou intolerável, porque ela mudava de pensamento. É por isso que existe uma ausência de inflexibilidade, portanto, o gabarito não pode ser letra E e ficamos, de fato, com o gabarito letra B de bola. Ok? Então, este aí é o gabarito da questão de número 1.
Já que agora nós respondemos aí a questão de número 1, vimos que Conceição é uma mulher independente, vamos agora verificar a questão de número 2, ok? A questão de número 2 vai falar sobre tipos textuais. Só que antes de nós respondermos cada uma das alternativas, vamos aqui comigo. Ó, nós temos 5 tipos textuais e é sobre isso que a questão de número 2 vai falar. Nós temos a narração vai contar uma história, a descrição vai descrever pessoas, objetos, coisas, etc, ok? Nós temos a injunção vai dar ordens, vai dar orientações. Nós temos a dissertação também chamada de argumentação, vai trazer um ponto de vista a fim de te convencer. Inclusive, esse texto é o texto cobrado lá nas provas de vestibulares, na hora da prova de redação. E nós temos a exposição, vai trazer uma explicação, por isso que esta aula, por exemplo, se chama aula expositiva, porque aqui eu só explico um tema ou um assunto. Agora vamos lá voltar para a questão 2. Olha aí, ó. O texto, não sei se vocês perceberam, ele descreve como é o Rio Amazonas. Então, olha o que diz a letra A. Narração. Comprovada pelo emprego de expressões como maior e única. O texto não narra, ok, gente? A gente vai depois verificar no gabarito com mais detalhes. Expressões como maior e única são descrições e não narrações, tá bom? Letra B, dissertação. O texto também não está dissertando. Presente no uso de termos como vagarosas e sinuosas. Não, vagarosas e sinuosas são descrições e não dissertações. Letra C, narração constatada na grande recorrência de expressões temporais. De novo, não é narração e não existe lá a expressão temporal, por exemplo, ontem, anteontem. Também não é uma dissertação. Explicitada no uso de pronome de terceira pessoa, existe sim o uso de pronome de terceira pessoa, mas não é uma dissertação. Então, de fato, nosso gabarito é letra E. Descrição. Evidente na repetição de construções com a forma verbal, é. Não sei se vocês perceberam que no decorrer do texto ele fala: o rio Amazonas é grande, o rio Amazonas é uma gafe geológica. Então, de fato, a forma verbal é recorrente. Vamos lá, letra A. Não é o gabarito porque o texto não está contando uma história, portanto, não é narração. Além disso, maior e única são características, ou seja, texto descritivo, tá bom? Letra B, não é o gabarito, já que o texto não está defendendo um ponto de vista, portanto, não é uma dissertação. Ademais, vagarosas e sinuosas são características, ou seja, texto descritivo, tá bom? Letra C. Não é o gabarito, dado que o texto não está contando uma história. Também não há presença de expressões temporais. Não sei se vocês perceberam, mas no texto eu não tenho. Ontem o rio Amazonas estava assim, naquele dia ele estava de outra forma. Então, não existem expressões temporais. Isso é muito do texto narrativo, tá? Ontem Sinhazinha sonhou com o Joãozinho. No texto descritivo, raramente expressões temporais não aparecem, tá bom? Letra D, não é o gabarito, visto que o texto não está defendendo um ponto de vista, ok? Portanto, não é uma dissertação. Embora o texto esteja em terceira pessoa, o pronome de terceira pessoa é oculto. Qual é esse pronome, professora? Ele. Não sei se vocês perceberam que no decorrer do texto eu tenho assim: Rio Amazonas é uma gafe geológica, aí depois continua: é o maior rio. Então, o pronome ele está oculto lá. Aí o que fica repetindo é a forma verbal é, o que se constata na letra E. Sim, é o gabarito, o texto está descrevendo o rio Amazonas, uma descrição, e de fato, a presença recorrente do verbo é. Então, a cada parte do texto eu tenho lá: o rio Amazonas é isso, é mais outra situação e assim por diante. Então, gente, este é o gabarito aí da questão de número 2. Então, gente, nós vimos aí na questão de número 2 os tipos textuais. Por incrível que pareça, na parte de compreensão e interpretação de textos, os tipos textuais estarão presentes também, ok? Então, foi isso que a gente viu na questão de número 2. Agora, nós vamos para a questão de número 3. Vamos lá? Ó, questão de número 3
vai trazer algumas afirmativas, mas antes de nós entendermos as afirmativas, eu quero que vocês foquem aqui em mim para entender outra situação. Olha só, lá no texto da questão de número 3, não sei se vocês perceberam, é um poema. E ele vai falando que passa o morto pelo rio e as pessoas nem se importam com o morto porque estão preocupadas com a festa lá que está acontecendo no café. Um que ainda se preocupa com a passagem do morto, mas logo esquece. Afinal, é só uma matéria, né? Só um corpo ali que está morto e nada mais. Então, é justamente a respeito dessa situação que as afirmativas vão se voltar, ok? Vamos lá, então? Ó, somente as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. E as demais não estão corretas por quê? Aí a gente vai avançar aqui só para entender cada uma das afirmativas. Vamos aqui, ó. Afirmativa 1. Uma ideia constante do poema é que as pessoas vivem sem se preocupar com a morte. Vamos voltar aqui, olha, o gabarito disse o quê? Que a questão 1 é correta. E de fato, gente, não sei se vocês perceberam, as pessoas lá não estão preocupadas com a morte. Elas estão preocupadas lá com a sua vivência, com a sua alegria, com a sua festa. Tanto que quando o morto passa, as pessoas nem se importam com aquela matéria, tá bom? Afirmativa 2. O termo descobriu, verso 8, é ambíguo, pois tanto significa tirar o chapéu, quanto afligir-se, quanto a presença da morte. Vamos ver o que diz aqui a letra A, que a afirmativa 2 também está correta. Não sei se vocês perceberam que existe um moço lá que realmente retira o chapéu quando o morto passa, mas a gente não sabe se é porque ele está aflito com aquela situação ou se é só porque ele quis tirar o chapéu de fato, né? Então a gente não sabe se é porque ele quis tirar o chapéu de fato ou se ele está aflito devido à morte. A gente não entende muito bem o porquê que ele tirou o chapéu e porquê que ele descobriu tal situação. Então, de fato, é ambíguo, produz um duplo sentido. 3. O vocábulo esquife, verso 9, é sinônimo de enterro. Não, gente, esquife é uma embarcação que leva ao morto, não é sinônimo de enterro. É por isso que a afirmativa 3, ó, não se faz presente ali, é incorreta. Aí daqui a pouco a gente vai detalhar, tá bom? 4. O poema tem uma conotação materialista, pelo que se deduz da leitura dos dois últimos versos. Não sei se vocês perceberam, e de fato a 4 está correta, que um dos homens dizem assim, é só uma matéria que está passando nesta embarcação. Ou seja, você foi comparado apenas a uma coisa, a uma matéria, a um objeto. Nada mais que isso. Então, de fato, essa situação está presente nos dois últimos versos, tá bom? E a 5, o fato de os homens estarem no café sugere que a alegria e a diversão são mais importantes que a morte. Realmente, a alegria e a diversão são mais importantes que a morte. Mas não é porque eles estão no café, gente. Independentemente se eles estivessem no café ou não, isto aqui é o que mais importa para eles. Não só porque eles estão no café. Por isso que a afirmativa 5 é incorreta. Vamos lá agora. Afirmativa 1 é correta, já que estavam no café, distraídos, voltados para a vida e confiantes nela. Porque é isso que o texto fala, que a morte ia passando, mas eles não estavam preocupados porque eles estavam confiantes de que viveriam por mais anos. Isso mostra que as pessoas vivem sem se preocupar com a morte. Então, a afirmativa 1 é correta, corretíssima mesmo. É isso que o texto fala. A afirmativa 2 é correta, pois quando diz que um se descobriu num gesto largo e demorado, não se sabe se ele fez isso como forma de respeito ao morto ou se foi de aflição. Então, quando ele se descobriu num gesto largo e demorado, ao tirar o chapéu, a gente não entende bem se é em relação ao respeito, que a morte ali, na verdade, o morto vai passando na embarcação, ou se é de aflição. Então, a gente não sabe bem. Então, de fato, é ambíguo. Então, em relação à morte por meio do enterro que passou. A afirmativa 3 é incorreta, pois esquife nada tem a ver com enterro, mas com embarcação, a qual, nesse caso, conduz o morto. Tanto que ele vai dizendo assim, ó, e passa uma esquife no meio do rio. Então, é uma embarcação que está levando o morto, ok? A afirmativa 4 é correta, já que as pessoas vivem essa vida como se tudo se limitasse ao que está nela, coisas materiais.
ideia vista no decorrer do poema. Ao usar a palavra matéria que passava, dá ainda a ideia de que a vida se limita ao corpo material. Então, de fato, se limitou à matéria. E a afirmativa 5 é incorreta, dado que não é o café que dá essa ideia. Os seguintes versos mostram isso. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida, portanto, de fato, o gabarito é letra A. Então, gente, esse é o nosso gabarito da questão de número 3. Gente, agora que nós vimos aí os gabaritos das 3 questões, nós vamos agora para as nossas considerações finais. Vamos lá? Gente, este foi o nosso gabarito comentado. Eu espero que você tenha aproveitado, principalmente você que vai fazer o vestibular. Antes de nós finalizarmos aqui este momento, vamos tirar uma selfie aqui. Eu vou parar 3 segundinhos, aí você tira uma selfie. Vamos lá? Espero que você tenha tirado. Gente, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, @conquistar.seducan. Coloca essa foto lá e coloca a hashtag Conquistar22. Gente, fico por aqui e até o nosso próximo episódio.